Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 6. Louvado seja Deus por sua bondade, por sua misericórdia. Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui presente. Louvado seja Deus pela igreja. Aleluia. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 6. Está escrito assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede. Podeis vos assentar, queridos irmãos. Esta é a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração para nós meditarmos nesta oportunidade. Estamos aí, podemos dizer, a poucas horas, do final do ano de 2024. Mais um período que se encerra, mais um ciclo que vai se fechando, 2024 está nas últimas horas. E para este culto, para esta ocasião, o Senhor Deus coloca no meu coração esta palavra. Evidentemente que a palavra de Deus ela é muito ampla. A palavra de Deus ela é infinita nas suas aplicações. Novo Testamento, aproximadamente 2000 anos. Se considerarmos o Antigo Testamento, 3.500, 3.600 anos de história da Bíblia. E durante todo este período, pregadores dos mais variáveis níveis possíveis têm pregado a palavra de Deus. E sempre que a palavra de Deus é pregada, existe a possibilidade de aprendermos algo novo, porque a palavra de Deus, ela é ampla, ela é poder, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é infinita em suas aplicações. Nem mesmo a matemática, que é um cálculo infinito, poderia ser comparada à palavra de Deus. A palavra de Deus é poder. E Deus sempre tem uma palavra aos nossos corações. Deus sempre tem uma palavra para o seu povo. O Senhor nosso Deus, Ele está sempre disposto a falar com o seu povo. O Senhor nosso Deus está sempre falando com o seu povo. O escritor aos Hebreus,
no capítulo 1 e versículo 1 da sua carta, da sua epístola, ele diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. Deus está sempre disposto, irmão e irmã, amigo visitante, a falar com o seu povo. Basta nós ouvirmos a voz de Deus. Deus tem uma aplicação para nós neste último domingo de 2024, dentro desta palavra. Dentro desta palavra, eu gostaria de falar com os irmãos. Deus abençoe, irmãos. Gostaria de falar com os irmãos sobre uma linha de pensamento, até para facilitar a compreensão de todos. Eu gostaria que os irmãos tivessem em mente o seguinte pensamento: recomece. Recomece. Nós poderíamos, como seres humanos que somos, vivermos como os animais. Você acha que o teu gatinho, o teu cachorro, tua calopsita, o teu pet, tem noção que 2024 está acabando? Não, para ele não. O animal não tem a noção de tempo. Ele só tem a noção de espaço, de tempo eles não têm. Nós poderíamos viver, para quê? Vamos viver como se o ano tivesse 1000 dias, 2000 dias, 5000, ou vamos viver como se não houvesse espaço de tempo. Mas não, nós contamos os anos, né? Aí os seus 365, em algum momento ali, 366 dias, e nós nos organizamos a nossa vida, mais ou menos, né? Dentro desse espaço de tempo. Esse ano eu vou fazer tal coisa, meu objetivo é tal. Nós nos organizamos dentro desse espaço de tempo. E aí, querido irmão, chega o final do ano, férias, Natal, Ano Novo, festas, e janeiro, né? Recomeça tudo de novo, né? Os carnezinhos começam a chegar de IPTU, IPVA, né? Recomeça. Material escolar dos filhos, escola, projetos, né? A gente podia viver sem isso, né? Mas não, nós temos isso. É a nossa maneira de viver como humanidade. De tempos em tempos nós recomeçamos. De tempos em tempos nós fazemos, né, uma análise do que passou e projetamos o futuro. Muito bem. Dentro disso, dentro deste assunto sobre recomeçar, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que todos nós que aqui estamos devemos fazer uma análise de 2024. Como foi para nós o ano de 2024? Como foi no sentido espiritual das nossas vidas o ano de 2024? Nós estamos aqui diante de um texto bíblico que vai falar a respeito de um diálogo que o Senhor Jesus ele teve com Pedro, que também é chamado de Simão Pedro. E nós que somos acostumados a estudar a Bíblia, sabemos que era o princípio do ministério de Jesus. Eram ali os primeiros momentos do relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Era ali os primeiros contatos de Jesus com os seus discípulos.
as primeiras experiências de Jesus com seus discípulos. E eu gosto muito de analisar como aconteceu o encontro de Simão Pedro, dos discípulos também, os demais, com Jesus. A Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, a partir do versículo 35, a Bíblia diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali. João aqui era o profeta João Batista, que antecedeu Jesus Cristo, que preparou o caminho de Cristo, na companhia de 2 dos seus discípulos. João era um grande pregador na época, e ele já tinha arrebanhado uma quantidade de discípulos, a qual ele pregava a respeito da vinda de Jesus. Então ele tinha os discípulos dele. E vendo passar Jesus, disse João, né? Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Aleluia. Porque mais importante do que seguir João é seguir Jesus. Mais importante do que seguir o irmão Rodrigo é seguir Jesus. Mais importante do que seguir os pastores, os presbíteros, os obreiros que estão aqui trabalhando com vocês nesta igreja é seguir Jesus. Então, entre o homem e Jesus, sempre escolha seguir a Jesus. E se o homem estiver também seguindo a Jesus, glória a Deus por isso, seguiremos juntos a Jesus. Seguiram a Jesus. E vendo, versículo 38, e vendo, voltando-se, e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª. A hora 10ª é 4 da tarde. 4 da tarde, a hora 10ª para o judeu conta o dia de 6 da manhã às 6 da tarde, 6 da manhã às 6 da tarde, então a hora 10ª para o judeu, 4 da tarde, e era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo do profeta João e havia seguido, e este achou primeiro o seu irmão Simão Pedro, e disse-lhe: achamos o Messias, oh aleluia, que traduzido é Cristo. Olha que notícia maravilhosa que André trouxe para Simão, também conhecido como Pedro. Achamos a Jesus. De todos os anos da vida de André, aquele foi o melhor ano, porque naquele ano ele achou Jesus. E eu digo aos irmãos, 2024 para muitos tem sido o melhor ano da sua vida, porque em 2024 muitos acharam a Jesus e muitos outros estão permanecendo aos pés de Jesus. Lamanda carabachuri andecai. Em 2024 você andou com Cristo? Amém. Glória a Deus, irmãos. Em 2024 você teve um relacionamento com Cristo, sim ou não? Se sim, levante a sua mão e glorifique a Jesus. O ano foi um ano de vitória. Quem tem Jesus tem tudo, diz uma canção. Então, se em 2024 você se encontrou, você se relacionou, você caminhou aos pés de Jesus Cristo, 2024 foi um ano maravilhoso, apesar das crises. Achamos a Jesus, aleluia. Achamos o Messias, que é o Cristo. Versículo 42: e levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, para Simão Pedro, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui
o apóstolo São João relata o encontro de Pedro com Jesus. Aquele para eles foi o melhor ano das suas vidas, quando se encontraram com Jesus. Eu vejo que entre nós existem alguns amigos visitantes. Não conheço, não sei da sua vida, mas o desejo do meu coração é que em 2024, se você não conhecia, você tenha passado a conhecer a Jesus. O desejo do meu coração é que, se você já conhece a Jesus, que em 2024 você tenha caminhado junto com Jesus. Aleluia. Muitos de nós enfrentamos lutas e dificuldades tamanhas durante este ano, mas como disse o profeta Samuel, nós podemos dizer também: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Acharam a Jesus. A coisa mais importante, querido irmão, amigo, visitante que nos ouve, é você se encontrar com Jesus, é você ter um relacionamento com Jesus. Isto é a coisa mais importante. Eu aqui não vou tocar se você nesse ano comprou carro, casa, se você abriu um negócio, se você ganhou muito dinheiro. Não, isso é secundário. Isso é secundário. Embora importante, mas é secundário. A coisa mais importante neste ano é se você teve um relacionamento próximo, íntimo com o Senhor Jesus. Quem sabe alguém ainda pode dizer: não, eu não tive. Eu quero te dar uma boa notícia: Jesus está no nosso meio. E neste restinho de ano ainda, Ele deseja ter um contato, uma comunhão contigo. Ele deseja iniciar um relacionamento contigo. Ele continua te convidando: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele continua o mesmo, Ele não muda. Aleluia. E Ele continua te convidando, assim conforme João capítulo 14 versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. A prioridade deve ser ter um relacionamento com o Senhor Jesus, se encontrar com Ele. Aí, querido irmão e irmã, nós podemos descer o nível um pouquinho. Podemos falar sobre os nossos afazeres, o nosso cotidiano, as nossas vidas, ocupações, responsabilidades. A Bíblia diz que esses discípulos do Senhor Jesus, eles tinham uma ocupação. Jesus nunca... é difícil encontrar na Bíblia, né? O Senhor Deus chamando alguém para trabalhar para Ele, para trabalhar com Ele, desculpe a expressão, chamando um vagabundo, que não faz nada na vida, um preguiçoso. Não. Você vai ler a Bíblia, você vai sempre ver Deus chamando pessoas que tinham alguma ocupação, indiferente se era importante, se era humilde, se era simples, Deus sempre chamando alguém que tinha uma ocupação. E estes homens aqui, conforme Lucas capítulo 5, também conforme Mateus capítulo 4 versículo 18, estes homens aqui, eles eram pescadores profissionais, viviam da pesca. Qual a tua ocupação? Do que você vive? Qual o teu trabalho? Quais são os teus negócios cotidianos? Como foi o seu ano de 2024? As coisas fluíram bem? Outras nem tanto? Como foi? O que você faz da vida? Como você se mantém? Olha,
salvo exceções, evidentemente que tem pessoas que têm problema de saúde, problema físico, idosos, né? Salvo as exceções, a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. A Bíblia Sagrada, ela exalta o trabalho humano, o digno, honroso trabalho humano. Você trabalhou este ano, você se esforçou este ano, você procurou fazer o seu melhor, dentro da sua área de atuação, dentro da sua área de trabalho. A Bíblia Sagrada, ela louva o trabalho, ela exalta o trabalho. Quando nós lemos, por exemplo, Provérbios capítulo 6, versículo 6, olha que coisa interessante, como que às vezes nós podemos aprender com as minúsculas coisas. Provérbios 6, versículo 6, a Bíblia vai dizer: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos. Alguma tradução vai dizer: olha para as suas obras, e seja sábio, ou seja, aprenda com elas. As formigas, juntamente com as abelhas, são dos insetos, são dos animais, são dos seres que mais trabalham. É impressionante. Outro dia fui com a Michele, com a minha esposa, lá acho que no Secov, não, no Corém, Conselho Regional de Enfermagem. Ela tinha que mexer com um documento lá, nós fomos lá. E aí ela desceu para ir no Corém, e tinha uma árvore bem na frente do carro, assim, ó, uma árvore, irmão, e uma correção de formiga. Os irmãos que são da roça aí, do sítio, os irmãos que... uma correção de formiga gigantesca. E era a época de verão, e as formigas carregando as folhas. É assim, uma coisa que parece tão boba, né? Mas eu parei, até fiz um videozinho, filmei, formiguinha tão pequena carregando uma folha tão gigante, irmão. Que coisa tão desproporcional. Trabalhando. A Bíblia exalta o trabalho humano. Você que trabalhou este ano, o Senhor Deus dos céus te abençoou, guardou você. É motivo de louvar ao Senhor Deus, irmãos. Quantas pessoas vêm a óbito durante os seus afazeres, o seu trabalho, se acidentam, perdem membros do corpo, mas o Senhor Deus dos céus te guardou, e você está aqui nesta noite. Você fez o seu melhor, e Deus te guardou, e Deus te abençoou. Nossas vidas, ocupações, responsabilidades. Você cuidou da sua família. A Bíblia Sagrada, ela louva, ela exalta o papel daquele homem e daquela mulher que cuida da sua família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, vai dar uma repreensão para aquele que não cuida da família. Está escrito assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos seus familiares, negou a fé, e é pior do que infiel. Você cuidou da sua família, muitos com sacrifícios. Todos nós sabemos como está o Brasil, com muito sacrifício. Comprou o material escolar dos filhos, a roupinha da filha, do filho, pagou as contas, fez a sua compra, abasteceu o seu lar com muito sacrifício. Mas o Senhor Deus, que é fiel, que cumpre a sua santa palavra, honrou os irmãos e abençoou os irmãos, e todos estão aqui nesta noite para adorar ao Senhor Deus. Nós precisamos agradecer a Deus, irmãos, por tudo. Lá em casa não tem uma refeição que nós façamos que nós não curvamos a cabeça para agradecer aquele que provê todas as coisas. Aleluia, bendito seja o nome dele. Deus te honrou,
Deus te abençoou, Deus te deu vitória, você fez o seu melhor, conforme as suas forças. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10: tudo que vier à sua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Nós temos aí muitos jovens, adolescentes. Agradeça a Deus pela vida do seu pai e da sua mãe. Talvez você não tenha tudo o que você queira, mas você tem o necessário. O seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô tem feito o melhor que eles podem para você, e Deus tem abençoado a sua vida através deles. Jovens, adolescentes, sejam gratos ao Senhor pela vida dos seus familiares. Aleluia. Nós fazemos, nos esforçamos e esperamos o melhor, ou alguém espera o pior? Todo mundo espera o melhor, todo mundo deseja o melhor. Voltemos para o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós estamos aqui diante de um texto bíblico, de um homem honrado, trabalhador, que fazia o seu melhor. Pedro, juntamente com seus companheiros de pesca. Um homem como qualquer um de nós, irmão, como você, como a irmã, como qualquer um de nós, que lutava, que se esforçava, que levantava cedo e dormia tarde. Para quê? Para trazer o sustento, o mantimento, as providências para a sua casa, para a sua família. Um homem como qualquer um de nós. Um homem como qualquer um de nós. Todos nós, irmãos, enfrentamos dificuldades no dia a dia. Eu ouvi uma vez um pastor, assim que ele começou a falar aquela abobrinha, eu desliguei, comentei com alguém que estava junto, falei, não dá para assistir essa abobrinha. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo que Pedro era rico, porque ele era pescador e tinha uma empresa, morava na beira da praia. Olha que absurdo. Quantos ribeirinhos, irmão, moram na beira da praia e são miseráveis financeiramente falando? Não é porque mora na beira da praia que é rico, mas ele interpretou que Pedro era rico porque morava na beira da praia e era pescador, tinha uma empresa. Irmão, eu sou de uma cidade de muitos pescadores, Alvorada do Sul. Eu sei muito bem a dificuldade que os pescadores enfrentam. Tem dia que pega bastante peixe, tem dia que pega muito peixe, não tem para quem vender. Vai vender, não tem quem compra. Tem dia que não pega nada. É uma montanha russa. Tem dia que tem dinheiro, tem dia que não tem dinheiro nenhum no bolso. É uma montanha russa. Para os irmãos terem uma ideia da dificuldade que Pedro e seus companheiros enfrentavam, em Mateus capítulo 17, do versículo 24 ao 27, a Bíblia vai dizer que chegou o momento deles pagarem um imposto. O imposto que era as dracmas, o imposto que era pago anualmente para manter o templo. Muita gente pensa que o templo em Israel era mantido apenas com dízimo. Não, tinha um imposto anual que todos pagavam. E os discípulos, e Pedro estava nessa situação, não tinha nem o dinheiro do imposto. E aí alguém falou, rapaz, mas vocês diz que anda com Jesus, mas vocês não têm nem dinheiro para o imposto? Quantas vezes alguém é usado pelo diabo e diz isso para você, mas você serve a Deus, você não tem nem o dinheiro para as coisas básicas. E aí vem um cabeçudo falar que Pedro era rico. Precisou Jesus fazer um milagre. Não tem o dinheiro? Não tem, Senhor. Então faz o seguinte, vai lá no rio, lança um anzol. O primeiro peixe que você puxar, abra a boca dele, vai ter lá uma moeda. Pega a moeda, vai lá e paga o imposto. O que eu aprendo com isso? Quando o homem não tem, o Senhor Jesus entra com milagre. E eu sou prova, você é prova. Quantas vezes Ele entrou com milagre em nosso favor, aleluia. Louvado seja o nome dEle. Mas era uma vida difícil, irmãos. Uma vida difícil. Capítulo 5 de Lucas, que nós tomamos por base para essa meditação. Pescou a noite toda, fez tudo que era preciso fazer.
mas não apanhou nada, não pegou nenhum peixinho, nada. Ele mesmo reconhece, ele mesmo diz isso. No versículo de número 5 do capítulo 5 de Lucas, por favor, projeta aí, irmãos, 5:5. Respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite. E a palavra noite aqui nós podemos interpretar ela como espaço de tempo, noite. Um espaço de tempo, noite. O ano de 2024, 365 noites, espaço de tempo. Ou seja, nós podemos dizer: Senhor, eu trabalhei todo esse espaço de tempo, seja uma noite, seja um mês, seja um ano, não deu certo. Talvez tenha alguém que nesta noite se encontra nesta situação: Senhor, o ano está acabando, eu fiz tudo que eu podia fazer, mas não deu certo. E aqui não interprete isso apenas na área financeira da vida, interprete isso na área espiritual, interprete isso na área matrimonial, com os filhos, com algum familiar. Interprete isso, obreiros, com o ministério. Senhor, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas Senhor, analisando este espaço de tempo, seja uma noite, um mês, um ano, não deu certo, não apanhei nada, não fui bem sucedido, não deu certo. Quantas pessoas, irmãos, neste restinho de 2024 estão frustradas, desanimadas, entristecidas, porque aquilo que ele planejou, que ele trabalhou, que ele suou, não deu certo. Queria chegar agora nesse período e estar tranquilo, com dinheiro na conta, viajando, com um casamento bem sucedido, com a vida espiritual abundante, avivada, mas em alguma área da vida não deu certo. Mas a história de Pedro, ela vai ser mudada, porque naquele dia ele estava com Jesus. Naquele dia Jesus estava com ele. Naquele dia Pedro vai obedecer Jesus. Naquele dia Jesus vai estar no barquinho de Pedro. Os irmãos sabem, nós lemos aí, antes do versículo 5, Jesus deu uma ordem para Pedro: Pedro, é o seguinte, você está lavando a rede, para tudo que você está fazendo, deixa eu entrar no teu barquinho e se afasta um pouco da terra. Às vezes, irmãos, nós precisamos nos afastar um pouco da terra, nos afastar um pouco do natural. Terra fala do natural, terra fala do que é humano, terra fala daquilo que é administrável, terra fala daquilo que aparentemente traz estabilidade. Mas Jesus disse: se afasta um pouco da terra, mas não se afasta sozinho, eu vou com você. Eu vou no teu barco, eu vou estar dentro do teu barquinho. Você está entendendo a mensagem de Deus? Jesus está dizendo para você: se algo na sua vida não deu certo, se afasta um pouquinho. Se afasta um pouquinho, mas não se afasta sozinho. Me leva contigo, eu vou com você, e eu vou te dar vitória, eu vou te abençoar, eu vou recomeçar algo que está aparentemente perdido na sua vida, eu vou restaurar algo. Eu quero trabalhar na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Deremanda calabachanda condelai. Pedro obedeceu. Imagina, irmão, estava lavando rede. Poderia dizer: esse pregador aí, não é assim? Não tem pessoa que quando vê um pastor chegando, ele até se esconde? Rapaz, eu estou aqui mexendo com o meu serviço, esse camarada vai me perturbar, vai ficar uma hora aqui me atrapalhando.
Mas irmãos, às vezes aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus está sendo enviado por Deus para trazer uma bênção espiritual para a tua vida. Para o que você está fazendo. Para que eu vou me preocupar com rede, se o Rei do Universo está querendo ter um momento a sós comigo? Se o Rei do Universo está querendo entrar na minha vida, no meu barquinho, se o Rei do Universo está querendo se utilizar de algo que eu tenho, que foi Ele mesmo que deu. Parou tudo. Entrou com Jesus no barquinho, não sei se era de remo, não sei se era a vela, mas se afastou da terra. E humildemente ouviu Jesus pregar. E Jesus, irmão, quando pregava, ele não era pregador afoito, ele pregava tranquilo, para que o povo entendesse a mensagem, ensinando, com calma. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Digam amém. Amém. Jesus pregou, não sei se demorou meia hora, 40 minutos, uma hora, metade de um dia, não sei quanto tempo demorou. Após Jesus pregar, Jesus vai dar uma ordem para Pedro. Jesus vai dizer para ele, versículo de número 4 do capítulo 5: E quando acabou de falar, disse a Simão, que é o Pedro: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Deu tudo errado, mas recomece. Recomece. O Espírito de Deus, que nos deu esta santa palavra, a palavra de Deus revelada, coloca no meu coração para dizer à igreja, para dizer para alguém: deu tudo errado, mas em nome de Jesus recomece. Segundo a palavra do Senhor Jesus, recomece. Recomece. E aqui você vai entender, Deus vai te fazer entender o que Ele está falando com você, qual é a área da sua vida, qual é a atividade, qual é o exclusivo da sua vida, o peculiar, o particular da sua vida que você precisa recomeçar. Recomece. Não pense que Deus te abandonou. Não pense que os projetos de Deus para a sua vida estão frustrados, destruídos. Não, recomece em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. A primeira igreja que foi alvo das 7 cartas de João, a igreja em Éfeso, o Senhor Jesus vai dizer em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 a seguir: Tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira obra, tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Versículo 5: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Recomece. Igreja do Senhor Jesus aqui no Jardim Silvino, os dias são difíceis, são dias tenebrosos, são dias de esfriamento na fé, são dias de abandono das santas escrituras, são dias de trevas, mas em nome de Jesus Cristo, vamos recomeçar, vamos fazer tudo de novo, vamos fazer tudo novamente, e Jesus Cristo estará conosco, aleluia, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Às vezes, irmãos, é necessário um recomeço. O filho pródigo, no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, ele precisou recomeçar. Estava destruído, empobrecido, miserável,
Mas ele se lembrou do pai. Ele se lembrou do seu pai. Ele lembrou-se da bondade do seu pai. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, que ele vai dizer o seguinte, no versículo 17: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele recomeça. E os irmãos sabem o que foi que aconteceu com ele. Foi honrado pelo Senhor Deus. O pai estava aguardando ele de braços abertos. Recomece. Recomece. Para nós encerrarmos, Jesus diz uma palavra. Jesus determina uma palavra. E aí, irmãos, coube a Simão Pedro obedecer ou não. Você tem o livre-arbítrio, irmão. A igreja aqui no Silvino tem o livre-arbítrio. Você, amigo visitante, tem o livre-arbítrio. Jesus está falando com você, mas cabe você obedecer ou não. Em Josué capítulo de número 1, versículo de número 9, o Senhor Deus vai dizer: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Deus mandou, e espera-se que nós venhamos a nos esforçar e ter bom ânimo para obedecê-lo. Os irmãos sabem que os pescadores geralmente armam as redes no final da tarde, para que durante a noite, com a escuridão da noite, os peixes caiam nas redes, e pela madrugada eles retiram as redes, colhem os peixes, lavam as redes, costuram as redes, e tudo recomeça novamente no final da tarde do dia seguinte. Tem um horário para pescar, não é qualquer horário que se pesca, com rede. Com anzol você pode pescar a qualquer hora, mas com rede tem os horários para pescar. E Jesus dá uma ordem: vai, lança-te ao mar alto, lança a rede. Agora veja que lindo, se o irmão puder colocar aí, irmão, Lucas capítulo 5, versículo 5, para nós encerrarmos. Veja que lindo. Pedro vai dizer assim, ó: respondendo Simão, disse: mestre. Ele diz mestre, rabi, mestre, Senhor, havendo trabalhado toda a noite, porque à noite se arma a rede, nada apanhamos, plural, era uma equipe de pescadores, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele não diz lançaremos, ele diz lançarei. O que ele está dizendo? Mesmo que os meus amigos pescadores, mesmo que todos os pescadores desta vila não queiram ir, eu vou. Eu não vou ser um Maria vai com as outras, me perdoem aí a expressão popular, mas eu vou porque o Senhor está mandando. Irmão, tem muita gente que está andando conforme elefante, efeito manada. Tem muita gente que está igual gado, se um puxa a fila, todos os outros vão atrás. Mas em nome de Jesus, você não é elefante, você não é gado, você é uma mulher e um homem que serve ao Deus Todo-Poderoso. E em 2024, e se Deus permitir 2025, você vai andar conforme a palavra do Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome dele. Lançarei a rede.
Vou recomeçar, porque o Senhor está mandando. Vou fazer tudo de novo, porque o Senhor está mandando. Eu confio na tua palavra. Salmos de número 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Não era momento de pesca, mas o Deus que criou todos os peixes dos mares e dos rios estava mandando pescar. E ele iria dar a ordem para os peixes: peixes, param tudo que vocês estão fazendo e se lancem na rede de Pedro. Aleluia, aleluia. Irmão e irmã, quando você é obediente ao Senhor Jesus, no tempo dele, na hora dele, ele faz com que as provisões surgem do momento inesperado, da onde você menos espera, e você, obediente ao Senhor Jesus, contempla com seus olhos o milagre do Todo-Poderoso a favor da sua vida. Ele foi, lançou a rede, aleluia, e os peixes vieram. Nunca alguém teve uma pesca tão fácil. Tão fácil. Temos aí irmãos comerciantes, é como você abrir a porta e os clientes de todos os teus concorrentes, abandonar os concorrentes e começar a vir para a tua. Nunca teve um negócio tão fácil. Nunca. O Senhor nosso Deus, irmãos, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que nos ajuda. Isaías capítulo 41, versículo de número 10, está escrito assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, aleluia, e te sustento com a destra da minha justiça. Quantos recebem esta palavra? Aleluia. Versículo 13, ele continua dizendo: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas recomece, faça tudo de novo, ore de novo, evangelize de novo, consagre a sua vida de novo. Se você está desviado, volte-se para o Senhor Jesus de novo. Se tem alguma coisa na sua vida, na sua casa, na sua família que está pendente, vá lá, resolva isso novamente. É ciclos, irmãos, a nossa vida é feita de ciclos. Este milagre aconteceu no início da caminhada de Pedro com Jesus. Mas se você estudar a vida do apóstolo Pedro, você vai ver que a nossa vida é feita de altos e baixos. E nós encontramos este apóstolo Pedro no capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João, a partir do versículo de número 15, negando Jesus. Negou Jesus. A nossa vida é feita de altos e baixos. E aí Jesus morre crucificado, Jesus ressuscita no capítulo 20 do Evangelho de João, está escrito isso. E no capítulo 21, Pedro, entristecido, revoltado consigo mesmo, desanimado, pensou em abandonar tudo e se envolver unicamente, novamente, com a sua vida de pescador. Por favor, irmão, é o versículo 3, projeta aí, João 21, verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. 3 anos seguindo Jesus, andando com Jesus, mas aqui ele está desanimado, entristecido,
e foi pescar novamente. E a Bíblia diz: também nós, os outros discípulos, também nós vamos contigo. Maria vai com as outras, né? Rebanho, manada. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Mas a Bíblia diz, no versículo de número 5 e 6, que o Senhor Jesus, com a sua infinita graça e misericórdia, vem até eles, assim como Ele veio até nós nesta noite. E Jesus diz para eles, Jesus já ressuscitado, Jesus diz, de longe, eles estão lá no meio do mar, do lago, pescando. Jesus de longe, na beira da praia, diz para eles: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles respondem: não, tinha nada. Voltaram à estaca zero. Mas lembre-se, a mensagem de Deus nessa noite é: recomece. Jesus, Ele vai lançar uma palavra a eles, no versículo 6, e disse-lhe: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes que apanharam. Eu encerro a minha participação te dizendo que enquanto você estiver vivo, preste atenção nisso, o dia que você morrer acabou. A Igreja Católica ensina que existe purgatório. É mentira, não existe purgatório. Morreu, acabou a oportunidade. Mas enquanto você estiver vivo, este mesmo Jesus que insistiu com Pedro e com os discípulos, irá insistir com você, e irá te dar novas oportunidades para você recomeçar. Quem sabe você se identifica com Pedro, precisa de um recomeço, precisa de um milagre. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Jesus está aqui, e Ele está com a sua mão estendida para nos abençoar. Aleluia. Eu gostaria de perguntar nesta noite, se no nosso meio tem alguém que reconhece que precisa recomeçar. Que precisa recomeçar. Você que já serviu ao Senhor Jesus e está parado, está afastado, e deseja reconciliar-se com Deus, ou você que nunca serviu a Jesus, mas se identifica com a mensagem do Evangelho, entende que o Evangelho é a verdade, e sabe que você tem uma alma, e a sua alma precisa de Deus. Jesus está aqui nesta noite, e eu gostaria de perguntar se você deseja receber uma oração, entregando a sua vida novamente, ou entregando a sua vida pela primeira vez ao Senhor Jesus. Se tem alguém nessa situação, levante assim a sua mão, nós iremos orar por você. Se tem alguém que precisa recomeçar, levante assim a sua mão, nós iremos orar por você. Tem uma senhora ali, eu imagino que é uma irmã já. Sim? Aquela senhora já é irmã, já serve a Deus, está afastada do caminho do Senhor. Por favor, irmã Rosa, acompanha ela aqui à frente. Vem aqui à frente, irmã. Os céus estão em festa por sua alma. A igreja pode adorar ao Senhor Jesus. Aleluia. A mensagem tem alvo certo, mas eu creio que existe mais alguém que precisa de um novo recomeço, que precisa também, assim como esta irmã, dar o primeiro passo para Jesus. Às vezes você fica pensando, mas o que vai ser amanhã? Eu vou ter que mudar toda a minha vida, meus costumes, a minha vida cotidiana. Não, dê o primeiro passo, abre o teu coração para Jesus. Tem mais alguém que deseja aceitar a Jesus nessa noite como Senhor e Salvador da sua alma, ou que deseja reconciliar-se com Deus? Levante a sua mão, nós iremos orar por você. Temos. Agora eu gostaria de chamar aqui à frente, nós iremos orar todos juntos. Se tem alguém que dentro da sua vida espiritual percebe que precisa recomeçar algo,
você evangelizava, você orava, você era envolvido com as coisas de Deus, e você percebeu que ao longo dos anos, dos tempos, aquele amor, aquele fogo, aquela chama foi se esfriando, e você deseja nessa noite receber a oração dos obreiros da igreja, para novamente dar continuidade à sua caminhada cristã. Vem aqui à frente, rapidinho, as horas já estão passando, vem aqui à frente, nós iremos orar por você. Aleluia. Você que deseja fazer um propósito com Deus, vem aqui à frente, nós iremos orar por sua vida. Pastor, eu vou pedir para o senhor orar, o senhor é o pastor da igreja, recebendo esta irmã como nova ovelha do rebanho, e orar por todos também. Nós devemos honrar quem é digno de honra, e o nosso pastor vai orar, abençoando a vida dela e abençoando a vida de todos os demais que vierem aqui à frente. Rapidinho, irmãos, a hora já passou. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê graça a todos, que nunca falte sobre vocês a graça de Deus.